um. Então, é isso que nós viemos fazendo e pregando e obtendo bons resultados ao longo desses 13 anos. E vamos compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo. Prazer estar com vocês aqui e obrigado por se juntar a gente. Bom, como é que a gente vai trabalhar agora? Eu vou compartilhar a apresentação. Num primeiro momento, a gente tem uma base de estrutura teórica, ou seja, qual que é a base do trabalho, qual que é a fundamentação do trabalho, e em seguida nós vamos apresentar alguns cases aplicados, tanto à pessoa física, porque a gente fala de carreira, né? Ou seja, o título do webinar tá, como reformular trabalho pensando em carreira, mas como a gente não trabalha sozinho, a gente precisa se complementar com os outros para trabalhar, seja parceiro, seja dentro do cliente, seja dentro de um time, a gente vai apresentar também cases que estão aplicados a processos de team building, ou seja, como é que eu construo isso dentro de uma equipe para trabalhar a complementaridade. Então, no primeiro momento, identificar o potencial e aí entender como cada um quer contribuir e quais as mudanças que cada um propõe para o seu trabalho. Então, dito isso, eu vou desligar meu vídeo agora e vou compartilhar a tela. E vou pedir para vocês me confirmarem, por favor, pelo chat, se vocês conseguem ver a apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Uma gente conectou aí. Temos grande Eric, foi aluno lá do ateliê. Eu acompanho a trajetória de vocês faz bastante tempo. Então, vou falar a ideia base teórica do trabalho. Então, alguma realidade em relação ao trabalho, do mundo do trabalho. O que vai acontecer hoje? Isso é fonte da PwC. 1/3 das funções que existem hoje vão desaparecer até 2030. Então, já é um fato que, hoje em dia, a gente tem que aprender de maneira contínua, ou seja, eu vou renovar conhecimento de maneira contínua. Então, o que eu fazia daqui a 2 anos, mesmo que a área seja a mesma, o volume a velocidade em que a tecnologia acelera, que a informação acelera, e o mundo instável, VUCA, que a gente vive hoje, a gente pode até falar um pouco isso de volátil, instável, complexo e ambíguo, que é um mundo bastante complexo, faz com que a gente tenha que renovar conhecimento, e isso vai mudar bastante. Fora a questão de inteligência artificial, automação de função. E uma coisa que reflete isso é que 70% das empresas não tem plano de carreira, ou seja, eu não tenho como traçar uma trilha de carreira clara se eu não sei o que vai acontecer no semestre seguinte, ou seja, eu não tenho previsão do mercado. Então, o que eu tenho, sim, é que eu posso traçar alguma estrutura de desenvolvimento e de apoio à formação conforme as demandas circunstanciais vão acontecendo e vou compondo as pessoas dessa forma. A tecnologia tem condição de fazer isso. O que não muda ao longo do tempo, e a gente vai falar isso com bastante profundidade, é a questão dos talentos, que tem a ver com capacidades naturais. São coisas que vocês escolheram lá atrás e que, de alguma forma, manifestam no trabalho de vocês. Se manifestam, com certeza, são bem-sucedidos naquilo que fazem. A gente já vai falar disso com mais profundidade. E também tem uma coisa, a necessidade de se reinventar. E vocês, com certeza, vão concordar comigo que a descrição de cargo acaba sendo passado e quase letra morta. Os desafios vão se somando e eu tenho que, de alguma forma, me atualizar, mas essa atualização não pode só ser de conhecimento, mas também tem que respeitar quem eu sou, tem que respeitar as minhas capacidades naturais. Bom, mudança de cenário em relação ao modelo organizacional. Então, a ideia de só trabalhar com lucro, se você pega as novas gerações, e eu acho que isso abriu a porta também para todas as gerações, olha, eu não quero mais trabalhar só por lucro, eu quero trabalhar com algo que faça sentido para mim. Então, criar significado naquilo que eu faço. Então, quando a gente fala até de employer branding, ou seja, as empresas estão procurando um grau de atração para as pessoas quererem trabalhar naquela organização, para os melhores talentos trabalharem naquela organização, alinhar esse aspecto de propósito. Então, não adianta só a questão do lucro, eu sei que é um processo de transição,
tem um chão ainda a percorrer para poder chegar a esse ponto. Mas a gente tem uma tendência a migrar para isso, para ser socialmente responsável, ambientalmente responsável, até porque como as informações, a gente vai ver aqui no final, estão em evidência, está tudo exposto. Questão de hierarquia. Cada vez mais horizontal. Cada vez mais horizontal e por rede. Então, as pessoas trabalham por projeto. A ideia da economia gig. O Eric, que trabalha com música, sabe bem o que quer dizer o termo gig, que vem da parte artística, né? Ou seja, são turnês, conforme o projeto, eu componho as equipes, né? O que o pessoal usa nas empresas com startup, o modelo, o squad, os esquadrões para resolver um determinado problema ou questão de gente que são de várias áreas, que não necessariamente respondem de maneira hierárquica àquele grupo, mas um é o líder do projeto, o outro ele trabalha como colaborador no projeto, então essa interação acaba sendo mais frequente e a própria tecnologia contribui para isso. Então, a ideia de vertical, hierárquico, isso tende a reduzir. A ideia de controle para empoderar. Então, empoderar também no sentido de dar ferramentas para as pessoas alcançarem os resultados que a gente espera delas ou os resultados que elas querem alcançar. Então, é muito mais migrar para essa linha e também eu, como pessoa física, tenho acesso a mais ferramentas e conhecimento para me dar poder na hora de ter mais autonomia para tomar decisão, do que simplesmente trabalhar comando e controle, que era o modelo industrial, ou seja, onde eu tenho que medir e tem que fazer exatamente dessa forma, seguir exatamente esse processo e vou avaliar você pelo que foi. E a avaliação de desempenho, muitas vezes na organização, também segue essa ideia de controle, ou seja, eu preciso comparar com os outros, ao invés de concentrar e olhar muito mais o passado, ou seja, eu vou olhar o que foi, o resultado eu obtive, que é importante, mas eu preciso concentrar muito mais energia em planejar o futuro, né? E quando a gente fala de planejar para experimentação, ou seja, testar mais, não quer dizer que o planejamento ou organização fica de fora, mas o fato de eu ter mais liberdade e ferramentas para poder testar as coisas, isso em marketing digital o pessoal usa muito. Eu mando uma mensagem, surtiu um efeito, não surtiu efeito. Eu mando num outro formato aquela mensagem. E para poder prototipar as coisas, até fazer experimentação em relação à nossa própria carreira, eu posso testar hoje. Eu posso fazer um freelance como tradutor e trabalhar como consultor e não tem mais aquela visão de que eu só faço uma coisa só, eu só sou uma dimensão só de trabalho, né? E quando a gente fala de privacidade para transparência, claro que está tudo exposto e tem uma questão ética aí que está envolvida em relação a isso, mas, por outro lado, a vantagem é que me permite e acaba forçando eu a ser eu mesmo. Ou seja, eu posso ser autêntico, não tem problema eu ser quem eu sou, manifestar quem eu sou onde eu estou. Isso é cada vez mais aceito. Conforme eu sou mais autêntico, mais eu me identifico com o ambiente de trabalho. Ou seja, se me permite ser quem eu sou, não tem problema nenhum. E, na verdade, aqui é uma extensão do tema diversidade. Por quê? Porque não estamos só falando de diversidade de gênero, mas falando de diversidade cognitiva. De pessoas que pensem diferente para poder multiplicar e poder criar juntos. É isso. Bom, como é que a gente dividiu agora a estrutura da apresentação e do trabalho? Esse modelo de design thinking, esse é um modelo que vem da Jane Littker, que é uma bambambam do design thinking, que estruturou essa sequência. E isso é muito engraçado porque ela perguntou para um designer da Apple como é que funcionava a criação dos produtos e ele fez um rabisco, uma linha enrolada e o que ela fez foi desenrolar esse novelo para montar uma certa estrutura. Eu falo, funciona na verdade assim, né? É melhor trabalhar dessa forma, né? Então, o primeiro momento é entender quem sou e onde estou. E esse é o momento, na apresentação, a gente gasta bastante energia de entender meu potencial, quais são minhas capacidades naturais, que recursos eu tenho, aí pode ser apoio de família, recurso financeiro, conhecimento técnico, experiência, o contexto, em que momento eu estou, quais os desafios eu me coloco, que desafios a empresa coloca para mim, entender bem o cenário, quem sou e onde estou.
Isso é muito importante, porque geralmente existe uma tendência da gente já olhar e se quais são as possibilidades, sem olhar essa etapa anterior. Muitas vezes eu começo a fazer mudanças e testando por tentativa e erro, se eu me conheço antes, eu trabalho bem esse aspecto de autoconhecimento antes, na hora de olhar as possibilidades, o meu tiro, o meu olhar vai ser mais certeiro, ou seja, em relação não só ao que o mercado tem disponível, com o volume de cursos, formação e promessas, vai ampliando muito, né? Então, a gente consegue melhorar o olhar, afinar o olhar para direcionar onde a gente quer apontar a nossa próxima etapa de carreira ou que coisas a gente gostaria de testar. Então, é normal que quando a gente fala de tendências, oportunidades, o que me interessa, apaixona, eu vou olhar de maneira mais ampla. Depois, afinar, ou seja, testar. Bom, vou focar, eu vou fazer um teste. O que surpreende os outros? Ou seja, qual é o impacto que fazer essa mudança teve em mim e nos outros? Pode valer, no caso de uma banda que está escolhendo um estilo, um repertório, pode valer para alguém que está querendo testar uma nova forma de trabalhar, um novo produto, um novo serviço que está criando. E hoje em dia, os testes são mais rápidos. As empresas conseguem, até pelo modelo Design Sprint, criar o mínimo viável possível, que é de um produto, o mínimo produto viável, e testar isso, colher. A mesma coisa vale com a carreira. Então, colhi os resultados, o que funcionou? A partir daí eu vou estabelecendo as mudanças. Uma coisa muito importante em relação à mudança, né? A gente, às vezes, coloca muita coisa dentro do caminhão para fazer uma mudança de uma vez. E para o caminhão pode funcionar a mudança da casa, mas para a mudança pessoal, escolher um hábito, um aspecto, concentrar energia naquele elemento até para conseguir colher o resultado adequado daquilo. Eu não sei se está claro até aqui, alguma dúvida. A gente vai aprofundar mais em relação a isso. Eu vou avançar para os próximos slides. Bom, aqui é a fonte da nossa abordagem. E faz 13 anos nos deparamos com a psicologia positiva, e o que muito nos chamou a atenção é que, ao invés de insistir exclusivamente no gap, como veio se fazendo ao longo de muito tempo, o foco é manter ou aprimorar funcionamentos bem-sucedidos. E um pouco o que eu disse no início, é pragmático e econômico e aproveita o que existe de melhor em cada um. Tá? E o que muito me chamou a atenção desta abordagem é que ela é universal. Não é mais um modelo American Way of Life, e isso me chamou muita atenção, porque ao longo da minha carreira, nós já engolimos muitos modelos que vieram de fora e não funcionaram no Brasil. E nós entendemos que talentos, quando formos falar deles, têm um impacto sociocultural. Okay? Empatia é um talento. Empatia na Alemanha é uma coisa, no Brasil é outra. E, de alguma forma, nós temos que ser, vou chamar, fiéis à nossa característica sociocultural para poder fazer os trabalhos que nós queremos fazer. Bom, e é interessante porque o estudo foi feito globalmente, a gente poderia até fazer um webinar exclusivamente disso, né? Sim, sim. Mas eles abarcaram temas muito interessantes, principalmente tentando levantar quais eram as virtudes e traços de caráteres comuns a todas as civilizações. Vai desde uma tribo lá na África, esquimó, já avaliaram tudo isso. Uma pesquisa foi um grupo de 1 milhão de pessoas de início, continua sendo pesquisado. O foco de manter e aprimorar funcionamentos bem-sucedidos, entendendo que tinha poucos estudos sobre o que levava as pessoas à excelência, ou se sentirem bem ou bem-estar. E muitos estudos sobre trauma, disfunção, que é importante também. Mas a gente entende que esse equilíbrio entre uma coisa e outra é importante. E aqui, um dos estudos para colocar em relação à felicidade, né? A gente fica muito concentrado nas circunstâncias, quais são o impacto da circunstância em relação ao bem-estar. De fato, tem, mas não é tão grande quanto a questão dos ações e pensamentos, que são elementos que a gente pode aprender a controlar, tá? Quando a gente fala de genética, ou seja, eu tenho uma herança em relação a coisas que me fazem sentir bem, e a gente pode até chegar a mudar algumas coisas, tipo genes que se manifestam menos ou mais, mas seguindo à risca aqui o que
o que a Sônia Lyubomirsky falou aqui na pesquisa, ela que é da Universidade da Califórnia, porque o bem-estar tem uma margem muito grande da gente trabalhar nosso bem-estar, independente da circunstância. Para dar um exemplo, otimismo é uma forma de pensar, e pessimismo também é, mas eu posso aprender a ser otimista, com realismo. Tá? É o otimismo realista, né, que é um outro elemento de estudo. Então, quando a gente propõe uma mudança, às vezes olhar isso, a gente tem mais coisas à disposição do que a gente imagina para poder exercer e propor uma mudança. Bom, vocês devem ter visto esse vídeo, não sei quem conhece, vamos lá no chat. Alguém já viu esse vídeo do Bruce Lee falando da água? Ok. Bom, basicamente o que ele fala é de não ter forma, né? Ou seja, de você conseguir se adaptar sendo você mesmo, né? E de alguma forma... Ou seja, que a água eu vou enviar para vocês depois. Esse vídeo é um vídeo muito curtinho, é interessante, que na verdade de você ser como a água, ou seja, sem deixar de ser você se adapta às circunstâncias, muda com mais frequência, ou seja, a água, se uma xícara, uma chaleira, ela vai tomar a forma do recipiente. Então, é esse conceito que ele fala. E a gente trouxe essa imagem aqui, da ideia de eu preciso me conhecer e saber quem eu sou, mas sabendo que eu posso e preciso me adaptar às circunstâncias que acontecem, entendeu? E criar também essas circunstâncias, né? Então, é nesse sentido que a gente trouxe a imagem do Bruce Lee aqui. Um outro elemento de estudo da psicologia positiva muito importante é a questão das emoções positivas. Uma pergunta: vocês acham que acontecem, em termos de estatística, mais coisas boas ou coisas ruins na vida média em relação das pessoas? Estou falando de alguém que tem uma situação muito extrema, mas o que vocês acham aí? Podem responder pelo chat. Mas coisas boas. Ainda assim, o cérebro, a Priscila respondeu aqui, o cérebro incorpora com muito mais facilidade um aspecto negativo. É isso mesmo. Então, o que acontece? Isso é uma herança que a gente tem do nosso período mais primitivo, ou seja, de sobrevivência. Então, o cérebro está formado por 3 partes, que são a amígdala, que é a parte mais profunda, que é a parte vinculada à sobrevivência, alimentação, e de alguma forma isso é muito útil, e o estresse, inclusive, é útil em situações de sobrevivência, ou seja, eu preciso sentir que eu estou correndo algum perigo para poder me salvar. O que acontece é que a gente acabou criando situações imaginárias de perigo e a gente acaba reagindo em modo sobrevivência em outras circunstâncias, né? E é muito rápida essa reação, e por isso que o impacto de alguma coisa negativa é maior do que o aspecto do impacto de uma coisa positiva. Portanto, mas por outro lado, o que a Barbara Fredrickson, que realizou esse estudo aqui, indica é que sentir essas emoções positivas que estão aqui do lado direito, satisfação, esperança, otimismo, uma expectativa positiva, entusiasmo, prestação de conhecimento, são coisas que são controladas pelo sistema límbico, que é a emoção, e o neocórtex, que é o que regula a emoção. Então é equilíbrio, ou seja, não é razão ao invés da emoção, é a soma das duas. E o que a gente tem aqui é uma espiral ascendente, ou seja, quando eu experimento emoções positivas, o aspecto de propor ideias novas, inovação, conseguir criar um ambiente de resiliência, colaboração, é aqui onde isso acontece. Então, de alguma forma, ela argumenta que o fato da civilização conseguir se juntar e poder criar coisas novas, como construção, arte, ou seja, eu tenho um sentido de confiança, ou seja, eu preciso ter um mínimo de emoção positiva para poder criar alguma coisa que eles chamam de broaden and build, ou seja, que amplie minha visão e que construa algo. E aqui é um aspecto muito interessante e tem a ver com o primeiro slide que nós mostramos. Se nós estamos saindo de uma estrutura hierárquica
que de alguma forma definia claramente os limites de cada um. E entramos numa estrutura onde o network é crucial, a colaboração é essencial, e você não consegue um ambiente de colaboração com emoções negativas. Isso está claro. Então, gerar bem-estar é crucial para poder sustentar e promover um ambiente de network. Eu não consigo imaginar alguém que sustente orientação a resultado, uma equipe que seja ágil ao mesmo tempo com orientação a resultado e toda a pressão que existe, se eu não conseguir construir esse ambiente de confiança e emoção positiva. Não sei se faz sentido para vocês. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Ok. Vamos lá. Próximo slide. Bom, aqui eu já vou, antes até de entrar na explicação de talentos, o que a gente entende por talentos, o que a psicologia positiva e a ciência entende por talento, eu quero perguntar uma coisa muito simples para vocês. Quem de vocês é detalhista? Pode responder pelo chat, vamos aguardar aqui. Eu. Sou muito. Ok. Gente, eu vou fazer o seguinte, então. Para quem me escreveu aqui, que foi a Priscila, eu vou começar por ela, para não falar que está em ordem alfabética, vou abrir o áudio, tá? Não sei se você está com o áudio aí. Queria que você me contasse um pouco. A segunda pergunta que eu faço é: quem te ensinou a ser detalhista? Eu aprendi sozinha. Eu acho que... Sozinha? Você tem irmãs? Sozinha. Não. Irmãos? Não. Não, também. Tá ok. Então, a gente faz essa pergunta porque geralmente eles falam, tem gente tão detalhista quanto você na família? Falo, tem uma referência, mas a escolha, meu pai. Mas a escolha é tua. A escolha é minha. Eu acho que o nível de perfeição que eu exijo das coisas que eu faço é tão grande que eu me torno detalhista. Então, eu priorizo assim, os detalhes, a qualidade, né? Vejo se me agrada. Eu acho assim, se eu compro aquela ideia, então tá legal. Se eu não compro a ideia que eu faço, eu não consigo passá-la para frente. Então, meu nível de exigência por conta de ser muito detalhista é grande. Perfeito. Já vou comentar alguma coisa aí para você interessante em relação à dose dos talentos. Bom, detalhe, de alguma forma, é o talento. Eu vou abrir mais o áudio aqui. Quem que escreveu aqui? Jo053. Vamos lá, se apresenta porque tem um nickname aí que a gente não sabe quem é. Abriu o áudio aí, tudo bem? Se não tiver com áudio, pode escrever pelo chat. Tá sem microfone, Josiane. Ok, então me conta um pouco. Quem te ensinou a ser detalhista? Sua mãe também é. Existe uma questão de escolha, e aí eu já vou até avançar em relação ao detalhe, e tem até uma correlação pelo tipo de atividade em que a gente é atraído em relação ao talento. O que a gente entende por talento? Acho que não existe uma forma. Não, cada um vai fazendo a escolha, não tem uma forma, é isso mesmo. Exatamente. E nesse sentido, quando a gente fala de talento, é bem democrático. Ou seja, eu posso ser disciplinado e ser criativo, as coisas não são uma coisa ao invés da outra, é uma constelação de coisas que cada um escolhe ao longo da vida, também não está escrito na pedra. Eu vou explicar esse infográfico bem rapidinho. Bom, segundo a psicologia positiva, o que são talentos? Capacidades naturais, sentimentos, pensamentos, comportamentos frequentes em você que eu posso aplicar de maneira produtiva. De alguma forma, desde muito cedo, a gente tem que escolher a que estímulo a gente tem que responder, até por uma questão de defesa. Ou seja, se eu não consigo colocar atenção a tudo, então eu preciso concentrar para poder aprender, inclusive para aprender. Então, sinapses são as conexões que vão sendo formadas. Um bebê nasce com 2.500. 2.500 sinapses e aos 3 já são 15.000. Então, eles vão respondendo a todos os estímulos. Alguém tem filho pequeno aqui que está participando? Ou já teve? Josiane, legal. 4 anos. Legal, Priscila. Muito legal, porque você vai ver que até os 3,
ele vai escolhendo as diferentes atividades, ele já vai formando quais são as preferências. Exatamente. De acordo com o estímulo, mas existe uma poda, já esse é o brinco, já vou direcionando quais são os elementos que me atraem. Não é que a gente não pode estimular isso, pode e deve, mas a escolha sempre vai ser dele. E essa escolha exige energia, né? Para você ter uma ideia, o cérebro consome 20% da energia total do corpo humano e 20% do fluxo de sangue e oxigênio. Então, aí depois tem até um outro tema de gestão de energia aí, que é como é que eu administro. Está muito interessante um artigo no site. Que tem um artigo que depois eu vou compartilhar com vocês. E isso exige que a gente acabe preferindo transitar estradas que a gente já conhece. Então, por exemplo, eu não sou detalhista, Miguel é. Porque se temos que trabalhar com alguma coisa com detalhe, Miguel é a minha complementaridade. Que ao invés de forçar a trabalhar numa coisa que não é da minha preferência, eventualmente eu não vou conseguir fazer tão bem quanto ele, eu vou aproveitar o talento dele. E quando ele falou que talento é democrático, a nossa visão de talento é que não são dons especiais. Hoje mesmo vi um artigo no Valor Econômico de alguém insistindo que estes são os talentos e os outros não. Porque acabam fazendo uma separação que não permite o real aproveitamento de cada indivíduo dentro da organização. A organização não é feita por meia dúzia de talentos. E se eu disser que alguém introvertido pode gerar um rótulo ruim. Então, a questão é para ele ser reservado pode ser mais interessante dependendo da função. Então, o que a gente entende que é um caminho em construção constante. Eu vou manifestar quando eu manifesto eles, me gera realização, satisfação e emoções positivas. Então, se eu colocar a Priscila numa função em que o detalhe não seja necessário ou a atividade não exija tanto detalhe, talvez ela se frustre, ela vai procurar uma forma de criar detalhe naquela função. E o que é interessante é que a questão da dose, ou seja, é importante eu dosar o talento. Ou seja, se eu uso detalhe demais, às vezes eu posso perder uma visão do todo. Então, talento é que nem remédio, ou seja, eu aplico na dose. Eu posso ser competitivo, que é um talento, mas a dose pode afetar o meu bem-estar também. Como é que a gente identifica talento? Desejo, satisfação e aprendizagem rápida, ou seja, eu gosto de fazer, eu tenho vontade, me traz satisfação e aprendo rapidamente. Aí tem uma coisa diferente em relação a modelo de competências. Ou seja, não é só eu posso fazer. O Hugo ia falar, eu posso e gosto. Exatamente. E a grande diferença é a seguinte, não me adianta eu poder fazer. Se os talentos, tem um conjunto de talentos, não é um. Nós entendemos que temos constelações de talentos em cada pessoa. Eu posso ser detalhista, pensar estrategicamente, ter foco e acionar. São 4 talentos. Tá? Agora, nós constatamos ao longo dos nossos trabalhos que talento é diferencial de desempenho. Se eu tenho 2 pessoas com igual conhecimento, habilidade e experiência, mas que uma delas tem os talentos que respondem melhor ao desafio, esta terá melhor desempenho. Isso é constatado na prática por mais de 10 mil aplicações em mais de 26 clientes. E não se contrapõe ao conceito de competência, ou amplia. Por quê? Porque eu estou fazendo não só o que eu posso, mas também o que eu gosto. E a gente fala muito de engajamento, e muitas vezes estamos forçando as pessoas a fazer o que podem, mas não o que podem e gostam. Bom, e claro, promover esse trabalho a favor do que eu tenho de melhor dos meus talentos dar uma ideia de pensamento de crescimento, ou seja, eu vou trabalhar e desenvolver dentro daquilo que eu tenho como virtude, ou seja, aquilo que me atrai, que me faz sentir bem. Quando eu penso que aquilo é fixo, ou seja, eu rotulo alguém, a gente tem essa imagem de fixed mindset. Então, poder trabalhar para o aspecto de crescimento, ou seja, eu posso mudar, eu posso incorporar recomendações sobre o uso dos pontos fortes, ou seja, quais são os aspectos mais frequentes, o que eu faço bom uso, o que eu tenho de potencial para desenvolver, o que eu tenho que administrar, ou seja, elementos que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho foco. Vou dar um exemplo, no meu caso já foi pior, mas eu tenho ferramentas que me ajudam a administrar aonde eu quero colocar meu tempo, energia e atenção. Ou me complemento com alguém que me ajuda a estabelecer a direção, ou a gente entra em acordo em quais são as prioridades. E agora já vamos entrar um pouco nesse modelo para entrar nos cases, tá?
Ótimo. Então, o que acontece? O que se constata na empresa é que a descrição de cargo acaba sendo letra morta, como eu falei no início, muito rapidamente. Por quê? Porque os desafios mudam, tá? Não só da empresa, mas também dos cargos, tá? E o desenho dos cargos normalmente é definido de cima para baixo. E isto acaba impactando também o percentual de significado obtido no trabalho. Quer dizer, alguém diz o que eu tenho que fazer, e o que nós propomos é estabelecer uma via de comunicação, uma via dupla de comunicação. E quando falamos de job crafting, é recriar o meu trabalho, redesenhá-lo para trazer propostas, uma vez que eu conheço o meu potencial, ok? E lembro aquele primeiro gráfico que o Miguel comentou sobre carreira, dizer quais são as propostas que eu tenho para poder aproveitar bem o meu potencial e respondendo aos desafios. Não simplesmente fazer o que eu gosto, mas também levar propostas concretas. E tem um aspecto muito interessante que eu quero comentar com vocês. Esse trabalho que é feito de forma negociada entre líder e colaborador estabelece uma comunicação extremamente fluida e positiva. Por quê? Porque a partir do momento em que eu vejo que meu colaborador está trazendo propostas de melhoria, me abre a porta ou a janela para poder também eu propor melhorias para os meus colaboradores. E é muito mais olhar de presente para o futuro e não tentar fazer como a avaliação de desempenho faz, tentar olhar pelo retrovisor. Ou seja, onde nós estamos e o que nós temos que melhorar. Então, é interessante porque me dá espaço para que as pessoas manifestem onde elas querem contribuir. E isso acaba gerando espaço muito interessante para a inovação. Eu até queria abrir uma palavrinha para o Eric, não sei se ele está conectado aí ainda, porque em música a gente vê muito isso, entendeu? Ele que tem o ateliê, não é por fazer merchan, não, mas eu queria que ele comentasse, porque tem essa questão de cada um poder manifestar a sua voz. Eu não sei se ele está com o microfone aí disponível. Mas por escrito. Oi, Eric, tudo bom? Bem? Beleza. Tem uma coisa que eu vejo, às vezes, na questão, principalmente música popular e jazz, onde a construção do que está sendo feito, do improviso, da interação, vai muito tem muito estudo e conhecimento, habilidade das pessoas que estão envolvidas, mas elas acabam manifestando muito quem elas são através do instrumento, através da voz, e tem uma questão de complementaridade, ou seja, ninguém pode sobrepor o outro. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Legal. Eu acredito que toda a parte de estudo, de embasamento técnico, serve de vocabulário, né? Então, a ideia é construir o máximo de vocabulário possível, baseado em técnica, e aí, na hora da improvisação, sem dúvida, uma comunicação que tem, sim, que ser de mão dupla, né? Ou tripla, quádrupla, sim, depende de quanto. E tem que ser uma comunicação, né? Então, tem que ter a habilidade de ouvir, de entender o que está acontecendo ali no teu músico parceiro para você falar a mesma língua, né? Senão fica como se tivesse cada um falando sozinho, um monte de gente falando sozinho. Né? Então, a proposta é justamente ter essa percepção de entender musicalmente, né, o que o outro está fazendo para você tentar falar aquela mesma língua. E aí, para aí vem a parte técnica, que é o vocabulário. Obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Muito legal, porque isso acaba valendo. Quem vai trabalhar em equipe multidisciplinar, em um modelo mais horizontal até, mesmo que tenha, vamos dizer, alguém que coordene isso, esse mesmo modelo acaba se refletindo quando uma equipe funciona bem. O Google já aprendeu a questão de segurança psicológica, ou seja, se eu confio que pelo menos naquele cenário onde a gente está trabalhando a gente consegue se compor e um ajuda o outro, não derruba o outro, tem um aspecto de colaboração naquele ambiente, a gente consegue gerar equipes de alta performance. Não são estrelas, tá? Às vezes você tem gente que tem um nível razoável, técnico, mas que o conjunto somado gera um resultado incrível. Questão de fazer esse vínculo aqui entre talentos, desafios, oportunidades e paixão. Quando eu como gestor, ou eu como pessoa física, olhando para a minha carreira, na hora de direcionar para onde eu quero, eu tenho que olhar esses aspectos. Bom, o que me apaixona? Eu tenho talentos que contribuem para
essa paixão ou esse tema que me interessa e quais são os desafios e oportunidades que estão presentes. Tentar navegar nesse miolo e aí eu vou, certamente, a tendência que eu seja bem sucedido naquilo que eu estou fazendo vai ser maior. E é uma coisa aqui muito interessante que eu quero comentar com vocês. Quando a gente fala para as pessoas, você está aproveitando o que melhor existe em você neste momento, e a gente faz o foco no que tem e não no que falta, a gente acaba criando um conflito positivo para a pessoa dizer o seguinte: poxa, não, eu consigo aproveitar melhor. Então você está vencendo uma barreira que normalmente sai daquela imagem de que eu tenho que ter um perfil ideal. Não existe perfil ideal, principalmente com a mobilidade que a gente tem que ter. E eu vou dizer, fizemos mais de aproximadamente 1000 sessões de job crafting e nunca alguém disse eu não quero mudar nada. E sempre mudanças positivas. Então, mas por quê? Porque houve um trabalho prévio de ajudá-los a identificar o que eles têm de melhor. Então, você entra em circuito positivo. Isso é extremamente importante. Isso é bem interessante, porque ao fazer uma mudança de processo, de forma de trabalhar, se eu foco só no processo, só no que falta, eu vou gerar uma resistência grande. Às vezes eu nem sei como é que as pessoas podem contribuir, eu perco um monte de informação interessante do lado de lá. O que é o job crafting? Crafting é artesanato, isso em inglês, né? A gente não conseguiu achar uma tradução, a gente manteve o termo, porque na verdade é poder desenhar meu trabalho de acordo com o meu potencial, ou seja, o custom made. De acordo com os desafios que eu tenho. Como é que funciona isso? Em 3 dimensões. Eu vou modificar os limites do trabalho, ou seja, que atividades mais, que atividades menos, onde eu quero colocar meu tempo, energia, atenção. E às vezes eu olho aquilo que eu faço no dia a dia e é completamente oposto em relação ao que eu tenho de melhor, ou seja, eu não estou colocando energia lá embaixo em coisas que eu sei que eu poderia fazer bem ou brilhar mais. Quando a gente fala de relacionamento, é tanto na forma de se relacionar, ou seja, como é que eu interajo com as pessoas, ou com quem, ou seja, com quem eu gostaria mais, quem eu gostaria menos, para quem eu quero delegar mais coisas, ou eu quero deixar uma atividade, eu vou delegar para tal pessoa que tem um perfil mais adequado para aquela, ou seja, é esse diálogo que acontece entre as pessoas. Isso pode ser tanto chefe, liderado, parceiro, grupo, é um grupo, né? E mudar como a gente enxerga nosso trabalho, ou seja, qual que é a principal contribuição que meu trabalho traz. Ou seja, e é muito interessante encontrar significado naquilo que eu faço, né? E pode ser tanto de trabalhar num ambiente agradável por um período, porque o grupo é interessante, ou que a atividade me traz uma satisfação incrível pelo tipo de atividade que é. E aí é um aspecto também interessante, que eu não preciso necessariamente mudar a posição na qual eu estou, mas mudo a forma em que eu redesenho e manifesto o meu trabalho, isto muda a percepção que eu tenho dele. Então, qual que é o primeiro passo que a gente comentou? Identificar e desenvolver o potencial individual das equipes. Tem um aspecto de gestão de energia e bem-estar, que é um questionário para medir como é que está isso, ou seja, onde é que eu estou colocando meu tempo e energia, se eu tenho momentos de descanso, concentração e renovação de energia, que são importantes para poder renovar o cérebro, que a gente viu 20% lá, para poder produzir e inovar com mais qualidade, até investindo menos tempo. Então, como 80% dos trabalhos que a gente realiza hoje dependem muito mais do aspecto cerebral, mental e relacional, vamos dizer assim, ou seja, não tem aspecto braçal tanto, esse aspecto precisa ser administrado. Redesenho de time de estrutura através de Jobcraft e a partir daí isso surge um plano de ação, sempre fazendo a ponte entre resultado. Mapa de talentos tem 10.000 aplicações, a metodologia de identificação de potencial com base na psicologia positiva, ou seja, a ideia é concentrar a energia em conhecer o que eu tenho de melhor e como é que eu posso desenvolver isso. Então, esses são os 2 slides merchandising, vamos dizer, que a gente faz aqui. Agora eu vou para cases práticos, porque com o conhecimento que a gente está passando aqui, tem base para vocês começarem a experimentar coisas nas suas carreiras ou com suas equipes, né? Um exemplo muito interessante, esse é um exemplo de mudança aplicada, ou seja, a gente seguiu aquele caminho com
com esse gestor que, na verdade, ele estava procurando um novo trabalho, mudar de carreira, saiu de uma empresa para ir para buscar novo trabalho, como um gestor comercial na área de locação de veículos. A princípio, a ideia dele era conseguir a nova vaga. Você estava numa situação complicada de carreira, no momento delicado da carreira dele, e ele tinha um projeto que estava na gaveta de formar uma locadora de veículos de luxo para executivos. Ou seja, hoje em dia, eu ser proprietário de um carro é uma realidade que vai diminuir cada vez mais. Porto Seguro que eu diga. Que tem um modelo, inclusive, Exato. de aluguel anual para pessoa física. Então, existe isso, né? O que ele fez? Ou seja, qual foi o trabalho com ele? Primeiro, identificar que ele tinha... acho que a Priscila se manifestou aí. Opa! Oi, Priscila. É isso aí. Isso. Então, modificar os limites do trabalho, ou seja, como é que eu vou, em vez de me manifestar como um candidato, vou me manifestar como alguém que tem um projeto e colocar dentro do meu currículo quais foram os principais resultados que eu obtive, ou seja, eu tinha que refletir de alguma forma o currículo dele, quem ele era, e o momento da entrevista, quem ele era, como é que ele poderia contribuir. Isso acabou mudando a maneira com que ele se apresentou para as empresas. Isso foi interessante porque a empresa que contratou ele criou uma vaga, uma área que não existia, com uma vaga que não existia, pela oportunidade que ele tinha do projeto. Ou seja, ele, ao invés de chegar como um candidato, se apresentou como um empreendedor. Isso incluiu atividades para mudança de atividades, para ele construir uma equipe, um novo produto, não só ocupar uma vaga que já existia, construir relação com o mercado, colaborar com os sócios, ou seja, muito mais como um co-sócio, alguém que está sócio num novo projeto, de candidato a empreendedor e de colaborador a protagonista, ou seja, ele criou uma situação diferente. E ele se enxergava como alguém que não tinha uma visão estratégica muito intensa. E a gente, ao trabalhar o processo, falou, não, você tem um projeto desse, me comprova que você tem visão estratégica. E como resultado, aqui eu tenho o nome porque já foi e as coisas já aconteceram, ele criou a operação na Eurobike, a operação dele foi comprada pela Movida, expandiu de 200 para 1.000 veículos de luxo alugados e agora ele tem uma startup, ele já foi para novos rumos. Então, para mostrar como é que foi essa transição, o impacto que teve isso em resultado. A gente começou com o aspecto pessoa, mas a gente foi depois para um aspecto muito pragmático. E, na verdade, a gente só mediou isso. Quem construiu isso foi ele, né? Bom, e aqui tem um aspecto muito interessante, uma empresa de médio porte que faz outsourcing em telecomunicações, trabalha para empresas como Claro, Ericsson, e basicamente temos um diretor industrial com 18 anos de empresa, idade 48 anos, e a grande questão dele é, como empresa familiar, acima dele sou o presidente, e para onde eu vou? Eu não tenho mais para onde ir para o mercado, basicamente, porque com essa idade é complicado, e o que nós fizemos é modificar também os limites do trabalho e mostrar que ele tinha muito mais coisas para dar, incorporando novos conhecimentos e se envolvendo muito mais fundo nas propostas comerciais para poder modificar, inclusive, o tipo de serviço que a área dele estava prestando. Ou seja, não precisamos mexer com o cargo em si, mas acabamos mexendo com o conteúdo do cargo e aproveitando o potencial que ele tinha. E claro que ele teve que mudar relacionamento, teve que sair do caçulo, teve que ir um pouco mais para a rua, entender o que o cliente quer. E isso acabou fazendo com que ele tenha uma posição estratégica de mais relevância na empresa, tá? E também acabou impactando a remuneração dele sem precisar ter que sair da organização. Muitas vezes as pessoas dizem, aqui eu não tenho mais espaço. Dizer, espera aí, dá para reinventar teu espaço, na medida em que esse espaço continue trazendo contribuição. E aqui um case, esse case foi feito em uma empresa em Portugal, que é a maior marca de surfwear em Portugal, acaba atendendo a Europa. Então, como vocês acompanham, quem acompanha, ouviu, muitos brasileiros se deram muito bem em campeonatos de ondas grandes lá em Portugal, e esse mercado tem se expandido, o circuito tem expandido, o esporte está expandido na Europa, né? E a ideia era transformar isso, que vinha de uma empresa grande, era uma empresa tipo Centauro, a marca saiu de lá
seja, continua do grupo, mas agora eu tenho um modelo de trabalho startup, ou seja, mais horizontal, menos hierárquico, a logística tem que ser mais ágil, ou seja, imagina uma Dafit com neoprene, ou seja, a pessoa compra o neoprene, testa, depois não funcionou, devolve, e tem que ser muito, muito ágil nesse sentido, né? Então, esse foi o desafio com 30 pessoas do time. Etapa do trabalho, um webinar de abertura, isso é importante para dar o tom. Então, se eu vou trabalhar um processo que envolve autoconhecimento em relação ao time, a tendência natural é tipo, caramba, eu estou sendo avaliado. Vão olhar os meus defeitos. E o foco, a gente já deixa bem claro que toda informação que é passada para o participante é a mesma informação que é passada para o gestor e os elementos de desenvolver também. Então, a gente aplicou o mapa, que é o questionário online, fez uma devolutiva individual, uma conversa de 1 hora para falar sobre os desafios de carreira, como é que os talentos que foram identificados podem contribuir. Depois que a gente aprofundou em relação aos talentos, esse redesenho do trabalho, ou seja, revisão e reformulação de tarefas, relacionamentos, que é o job crafting. E, para fechar, um workshop de consolidação, ou seja, todo mundo tem uma infinidade de propostas. Como é que essas propostas se juntam? Qual a convergência entre elas? O que a gente pode fazer junto? E é bem interessante porque daí saiu 5 projetos e as pessoas já vão assumindo que papel querem ocupar dentro de cada projeto, como querem contribuir, isso acabou acelerando um monte de coisa. E o interessante em todo esse processo é que é um processo rápido. Quer dizer, é um processo que foi feito ao longo de 2 meses. 2 meses calendário. 2 meses calendário. Ok, mas o que consumiu de cada pessoa é ao longo desses 2 meses, máximo 4 ou 5 horas. 4 ou 5 horas de dedicação a isso. Né? E nesse material que vocês têm, porque o conjunto de post-it da esquerda, só para vocês entenderem, onde eu estou concentrando o maior tempo, energia e atenção. Tá? No conjunto do meio, o que me motiva, quais são meus pontos fortes e o que me interessa desenvolver. E quando você vai para a terceira lâmina, que são lâminas de A3, diz, bom, vamos comparar agora a primeira com a terceira. O que você quer manter, modificar ou incluir? E é muito interessante o que acontece. A mudança acontece já no movimento e na escolha de novos post-it, de novos. Diz, não, essa atividade realmente eu preciso ou delegar ou diminuir, porque não está me permitindo atuar numa coisa que é extremamente relevante. E a gente olhou o Canvas, que é um desenho geral, um mapa geral de como é que está a empresa e o grupo do ponto de vista estratégia, ou seja, qual a proposta de valor. Eu não vou entrar em detalhe disso, mas para ver aonde tinha, ou seja, onde as coisas se somavam, ou seja, minha proposta de mudança tem a ver com onde a gente quer chegar e às vezes até corrigir algumas coisas em relação à rota que a gente está propondo. Aqui eu tenho um exemplo, algumas coisas estão em português de Portugal, então, por exemplo, equipa, que é como eles falam, equipe lá. Então, nós temos aí o que eu estou trabalhando hoje, o que eu tenho médio tempo e energia de atenção baixa, que interface entre as equipes, imagina, era uma equipe de 30 pessoas, e a interface era baixa, e a pesquisa de mercado era algo baixo, eu tenho que pensar numa mudança. O que essa pessoa estava propondo o que move ela, o que motiva ela, específico para a área. E é muito interessante aqui, quando eu vá para a parte de baixo, que interessa desenvolver. E muitas vezes acabamos propondo programas de treinamento que não necessariamente respondem aos interesses particulares. E esta é uma forma muito interessante também de acabar desenvolvendo um PDI. É um plano de desenvolvimento individual. Então, exatamente. E é bem interessante porque dessa história aí, acho que aqui eu tenho, aqui vai o workshop de consolidação, né? E tinha mais um exemplo aqui, a mudança, né? A mudança. Então, desenvolvimento de coleção, parceria produto, marketing multidisciplinar, isso é uma coisa que estava lá embaixo. A interface entre equipes ficou embaixo, mas aumentou com quem eu quero interagir mais. Trabalhar aspectos de inovação, parceria com universidades para criar novos materiais, novos produtos, passar mais tempo no terreno com fornecedores, em feiras, coisa que não acontecia. Então, você imagina, uma equipe que se vê todo dia, está no mesmo andar,
ambiente aberto, as pessoas almoçam juntas e ainda assim algumas coisas que são fundamentais para a expansão e criar e poder inovar e criar coisas novas não eram feitas, né? Esse foi o workshop de consolidação. E uma coisa muito interessante, tem gente que era do mundo do surf e gente que não era. E tinha gente, inclusive, que nem sabia nadar. Então, uma das ideias que surgiu como do workshop, isso um derivado, isso vai ajudar a engajar essas pessoas, foi, pô, a gente nada todo dia, porque a praia, isso é lá em Porto o pessoal costuma surfar, não é longe, 30 minutos o pessoal tem a praia, vamos ensinar essas pessoas a nadar. Fazer um workshop com quem não sabe nadar, foi, pô, tem uma pessoa que desenha roupa feminina aqui para surfistas e ainda não sabe nadar. Então, como é que a gente ajuda essa pessoa? Então, foi muito interessante essa postura. As pessoas não sabiam, né? Não falavam. Qual foi o resultado? Autoconhecimento, sem dúvida. Então, aprofundou o conhecimento dos talentos, capacidades naturais dessas pessoas. A gente passou recomendação de como aproveitar esses aspectos identificados para responder aos desafios de trabalho. Cada um construiu proposta de mudança, definindo interesse de desenvolvimento, onde querem contribuir mais. Os gestores receberam maiores informações de como liderar e compor cada um, sem rótulo. Eu não falei, fulano é isto ou é aquilo. Para fulano, talvez este aspecto de prioridades possa ser interessante pelo momento que ele está vivendo. Então, a gente respeita muito a individualidade de cada um e não fazer um juízo de valor. E isso acaba sendo passado para o gestor e melhora o processo de mentoria entre eles, né? Conclusão do workshop. A equipe junta definiu projetos multidisciplinares que vão acelerar a resposta da empresa ao desafio de expansão. E gerou mais alinhamento entre o potencial, ou seja, quem eu tenho, o desafio e maior clareza das metas e estratégia da organização. O que foi proposto? Novo site, como é que a equipe ia trabalhar o aspecto de comunicação interna, como é que a gente cria a experiência do cliente, porque é de ponta a ponta, o site está no ar, não tive problema, a troca foi rápida, o atendimento foi simpático, tudo isso acaba sendo olhado por todas as áreas, né? Simplificar os processos, porque eles vinham de um grupo muito grande e a coisa precisa ser mais ágil. E as metas claras compartilhadas, ou seja, meu grupo quer alcançar isso, como é que eu posso ajudar aquele outro grupo a alcançar aquele resultado? Então, isso foi bem interessante. Tudo bem até aqui, até eu ir para outro case? Alguma consideração, comentário? Vou abrir um pouco o áudio. Fernanda, que chegou um pouquinho depois. Tudo bem, Fernanda? Oi, tudo. Alô? Alô, estou te ouvindo. Não, tá tudo bem, estou acompanhando sim. Desculpa, inclusive, o atraso. Não, acontece. Priscila, vamos lá. Tudo tranquilo também. Ótimo. Marco Aurélio. Ok, então vamos seguir. Bom, esse é o último case, já a gente está fechando, tá? O webinar. Então, essa é uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira, uma indústria familiar de médio porte, que é líder no mercado, ou seja, está muito bem no market share do mercado dela, ou seja, está super bem. Fabricam equipamentos para agricultura familiar, agricultura tipo cultivo de hortaliças, cultivo de frutas, são mochilas que o pessoal usa para plantar semente, espalhar fertilizante, essas coisas com foco bastante grande em agricultura orgânica, tá? Eles trabalham bastante isso. Estavam 2 anos sem lançar produto, esse foi o principal desafio que a gente encontrou lá, ou seja, eu tenho uma fábrica que produz muito bem, com a tecnologia de ponta, ou seja, não é um problema de capacidade produtiva, mas, de alguma forma, o processo de definição e de lançar produtos estava encrispado, né? Então, qual foi o desafio? Deixa eu ver os talentos individuais da equipe, ou seja, conhecê-los, para entender também se eu tenho dentro, in-house, pessoas que podem trazer esse aspecto de inovação, ou se eu preciso trazer alguém de fora, como é que eu recomponho isso. A etapa 2, o design thinking, ou seja, o job craft, o exercício de reformular a maneira como nós queremos trabalhar
e contribuir individualmente entre a gente, e workshop de revisão de papéis e processos, ou seja, qual vai ser o meu papel dentro desse grupo de pesquisa e desenvolvimento, e as recomendações para a nova estrutura, ou seja, como é que a gente quer trabalhar num novo modelo. Então, o que a gente chegou à conclusão é que, no caso deles, que o potencial existia, ou seja, eu tinha todo a condição, tanto de ponto de vista conhecimento, habilidade, experiência, e até de talentos para poder trabalhar. Tinha alguns aspectos de aproveitamento e capacitação e principalmente de alinhamento entre eles. E principalmente pensando que aí nós tínhamos 4 gerações, ok? Não era só millennials, nós tínhamos pessoas que eram baby boomers e tinham pessoas que tinham 50 anos de casa 50 anos de casa. Muita coisa para dar ainda. Gente que tem muito conhecimento, muita informação, e como é que eu aproveito essa informação e reduzir o atrito. A gente encontrou uma equipe com muito atrito entre si, pela frustração até de não lançar produtos. Eu vou até avançar, porque o desafio era integrá-los, né, acelerar o desenvolvimento de novos produtos, e que eles consigam se manifestar e compor de melhor maneira. Sabiam a estratégia, estava tudo claro em relação ao rumo, o caminho. E até gerava uma certa frustração, porque a concorrência às vezes acabava lançando produtos que eles tinham imaginado, mas não conseguiram executar por essa questão da interface, né? O que a gente fez? Uma vez que cada um conhecia qual o seu potencial e trazer esse viés positivo em que a gente não está julgando e vai compor o que existe de melhor em cada um propôs a sua mudança de trabalho, como aconteceu no slide anterior, que eu mostrei, um slide semelhante em relação a esse. No caso da Deeply, né, da empresa de surf. O que mudou em relação à abordagem? O que era antes centrado no produto e com foco no processo, na estrutura, e com uma estratégia top-down, ou seja, tinha uma participação muito grande da presidente da empresa, da diretoria, em quais produtos, na hora de palpitar sobre que produtos iam ser definidos, né? E o que a gente conseguiu fazer é consolidar o grupo para que seja centrado no cliente, que o foco seja nas pessoas que trabalham e nas pessoas que usam os produtos, e que a estratégia de desenvolvimento seja colaborativa. Então, marketing foi buscar informação de pesquisa de mercado, a área comercial foi ouvir os clientes, a área industrial foi ver a viabilização dos produtos, a área de pesquisa, de agronomia, foi a campo estudar mais coisas. Então, para poder consolidar, isto aqui é algo que a gente acredita e apresenta para a diretoria já quais são os produtos que eles querem investir, por quê, e com dados, né? E o que o Miguel está dizendo era evidente que tinha que ser feito, mas não estava sendo feito, ponto. O que aconteceu como resultado? Melhor interação e fluxo de informação entre áreas, mais colaboração e complementariedade entre as áreas desse grupo de pesquisa e desenvolvimento, teve um filtro maior, ou seja, melhor para a ideia de novos produtos, definição do papel de cada um, com fit para cada membro. Ou seja, eu sou o pesquisador agrônomo, eu não tenho por que fazer manual do produto se não tem quem faça. Ou seja, melhor eu contratar um estagiário ou uma empresa que gere os manuais para mim, ou um freelancer que faça o conteúdo para mim, e eu me dedique, não digo exclusivamente, mas 60%, 70% do meu tempo, aonde eu posso contribuir mais. E com isso, em menos de 4 meses, 4 produtos novos foram lançados com sucesso no mercado e 12 estão em desenvolvimento. E o mais interessante é que a relação entre eles mudou. Claro. A relação entre o grupo mudou, mesmo com gente de geração tão diferente, vindo de origens tão diferentes. Então, uma vez que ficou claro qual que era o objetivo e o papel de cada um, que cada um queria contribuir, essas arestas foram sendo aparadas aí, e a equipe ficou mais azeitada. Então, voltando para fechar, do ciclo, a gente vai desse aspecto de autoconhecimento, de olhar qual o meu contexto, onde eu estou, que é um pouco no design thinking, se eu falo, desenhar a persona, ou seja, não só para quem eu vou atender, mas quem que é o consumidor da minha carreira. São os outros, sem dúvida, porque eu estou servindo, atendendo os outros, mas sou eu também, né? Se eu quero me sentir bem. Então, desenhar isso, olhar o mercado, fazer esses testes, quais mudanças eu proponho, e a partir de colher os resultados e fazer essa mudança. Então, é isso que a gente ia apresentar para vocês hoje.
E deixar uma última mensagem, que os pontos fracos são como furos em um barco, ou seja, é importante consertar, mas isso só evita que ele afunde. Os pontos fortes são como as velas, como o motor, são eles que nos impulsionam. Então, meu recado é, olhem os pontos fracos, mas principalmente concentre energia nas suas velas, porque é aquilo que vai te levar para frente, que vai trazer satisfação. E o que eu poderia comentar mais uma coisa, e talvez vocês devem ter sentido isso ao longo do processo, nós começamos com uma abordagem comportamental, pessoal, mas vocês veem que, à medida que nós vamos avançando, ela tem que se traduzir em resultados operacionais, tá? Que é um pouco o que caracteriza o nosso trabalho. A gente não se fixa exclusivamente na identificação dos talentos. Como é que você aproveita isto da melhor maneira possível, ok? Para poder colocar vento nas suas velas, ou na vela do grupo ao qual você faz parte. Então, é isso que a gente ia apresentar. Vou abrir o áudio para vocês. Queria considerações, comentários. Vou abrir o primeiro do Eric. Olá. Estou aqui. Não, interessante. Acho que eu mesmo sou uma pessoa que me baseio muito ainda em gap, em tentar resolver o que está dando de errado, né? E essa visão de focar nos pontos fortes, acredito que faça uma grande diferença mesmo. Sem dúvida, para criar um ambiente de trabalho, porque olhar o gap em termos de resultado da operação, eu entendo que faz parte, mas já vou abrir para os próximos. Mas em relação a manter um ambiente bom com a equipe, é fundamental isso. A Josiane não estava sem microfone. Priscila com microfone, vamos lá. Acho que faço das palavras do Eric a minha também. Tá bom. Acredito que a gente realmente presta mais atenção naquilo que a gente está falhando e a gente não dá tanto valor àquilo que a gente está indo bem, que está dando certo, né? E prestar atenção, acho que nesses pontos, né? Faz com que a equipe cresça, né? Se desenvolva mais. Acho que fica uma lição aí para mim e para os meus companheiros de trabalho, que claro que eu vou passar essas informações para ele, de que a gente também tem que prestar atenção naquilo que a gente faz de melhor. Em que área você trabalha, Priscila? Eu trabalho na área de educação e aprendizagem, né? Ótimo. De ramos alimentares, de um produto dentro da Porto Seguro. Legal. Ótimo. Legal. Marco Aurélio, acho que ele está sem microfone, mas se quiser... Quem puder escrever, agradece o comentário. E a sessão está sendo gravada, a gente deve disponibilizar o link para acesso para quem se inscreveu, tá? Então, isso é legal para quem quiser. E uma coisa que, aproveitando, eu vou deixar essa tela aqui e depois eu mando para vocês. A gente está com uma oferta de desconto em relação a uma parte desse trabalho, que é o mapa com devolutiva, tá? Que é aplicar isso online, conhecer um pouco mais quais são meus pontos fortes, fazer uma conversa de 90 minutos para se situar em relação a isso e começar a traçar um plano de onde eu posso concentrar melhor minhas energias e desenvolver, né? Então, tem um olhar diferente para o desenvolvimento. Então, a gente tem esse desconto aí para quem se inscreveu e participou. Alguns, não precisa anotar porque eu vou mandar isso por e-mail, tá? Eu tô deixando aqui a tela, mas vou mandar isso por e-mail para quem tiver interesse, tá? Alguns dos nossos clientes, MetLife, Grupo Bom Sucesso, que é tanto banco concessionária, Grant Thornton, que é empresa de auditoria, Equipave, Nacional Engenharia, Díplica de Portugal, empresas de engenharia, bancos, Biolab Farmacêutica. E, claro, pessoa física. Aliás, eu ia comentar uma coisa muito, muito interessante. Antes de começar a sessão, ela não conseguiu entrar. Uma pessoa física que a gente atendeu com um trabalho semelhante que a gente apresentou, acabou de me dar a notícia que ela foi promovida para gestora dentro da empresa que a contratou faz 3 meses, então indica que o trabalho tem surtido efeito. Na verdade, ela fez o trabalho, né? A gente mediou isso e ajudou a ela mudar um pouco o mindset em relação a onde ela deveria focar, né? Em termos de pontos fortes. Então,
É isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu Agradecemos a quero agradecer participação. muito. Eu vou ligar a câmera aqui só para dar um tchau. tchauzinho. Tudo bem? Bom fim de semana um ótimo pra fim de vocês. semana para vocês. Aproveitem os últimos arraiás que tem por aí e aproveitem com a família, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Quem falou isso? Quem foi? Quem foi comigo?